Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nessa pandemia? Pelo menos o que restou dela, que eu espero que acabe logo. Espero que vocês estejam bem. Vamos ler agora o seguinte capítulo: Histórias e Mentiras. Trecho selecionado da coluna As I Please. Quando Sir Walter Raleigh foi aprisionado na Torre de Londres, ele se manteve ocupado escrevendo uma história do mundo. Tinha terminado o primeiro volume e estava trabalhando no segundo quando houve uma briga entre alguns trabalhadores bem embaixo da janela de sua cela, e um dos homens foi morto. A despeito de diligentes investigações e apesar do fato dele ter efetivamente visto a coisa acontecer, Sir Walter nunca foi capaz de descobrir qual fora o motivo da briga, razão pela qual, assim se diz, e se o relato não é verdadeiro, ele de certo deveria ser. Ele queimou o que havia escrito e abandonou o projeto. Essa história me veio à cabeça não sei quantas vezes nos últimos 10 anos, mas sempre acompanhada da reflexão de que Raleigh provavelmente cometeu um erro. Mesmo levando em consideração todas as dificuldades de pesquisa naquela época e a dificuldade específica de realizar uma pesquisa na prisão, ele provavelmente poderia ter produzido uma história do mundo que apresentaria alguma semelhança com o real discurso dos fatos. Até bem pouco tempo atrás, os principais acontecimentos registrados nos livros de história provavelmente ocorreram. É provavelmente verdade que a Batalha de Hastings foi travada em 1066, que Colombo descobriu a América, que Henrique VIII teve 6 mulheres e assim por diante. Certo grau de veracidade era possível enquanto se admitia que um fato pudesse ser verdadeiro, ainda que ele não agradasse. Mesmo tão recentemente quanto na última guerra, era possível que a Enciclopédia Britânica, por exemplo, compilasse seus artigos sobre as várias campanhas em parte de fontes alemãs. Alguns dos fatos, os números de baixas, por exemplo, foram considerados imparciais e, em substância, aceitos por todos. Isso não seria possível hoje. Uma versão nazista e uma versão não nazista da guerra atual não teriam semelhança uma com a outra. E qual delas, enfim, entraria nos livros de história é algo que não será decidido por métodos baseados em evidências, mas no campo de batalha. Durante a Guerra Civil Espanhola, me vi sentindo, de maneira muito intensa, que a verdadeira história dessa guerra nunca seria ou poderia ser escrita. Números exatos, relatos, objetivos do que tinha acontecido simplesmente não existem. E se eu me dei conta disso ainda em 1937, quando ainda havia o governo espanhol e as mentiras que as várias facções republicanas contavam uma sobre a outra, e sobre o inimigo ainda uma sobre a outra, e sobre o inimigo ainda eram relativamente pequenas, qual será a situação agora? Mesmo que Franco seja derrubado, de que tipo de registros poderá dispor um futuro historiador? E se Franco ou qualquer um semelhante a ele permanecer no poder, a história da guerra vai consistir bem amplamente de fatos, entre aspas, que milhões de pessoas viventes sabem serem mentiras. Um desses fatos, entre aspas, por exemplo, é o de que havia um considerável exército russo na Espanha. Há evidências das mais abundantes de que não existia tal exército. Mas se Franco permanecer no poder, e se em geral o fascismo sobreviver, esse exército russo vai entrar nos livros de história, e futuros alunos nas escolas vão acreditar nisso. Assim, para quaisquer finalidades práticas, a mentira terá se tornado verdade. Nesse capítulo que nós estamos lendo, George Orwell está falando dessa relação entre história e verdade e mentira, que nem sempre aquilo que é dito como parte da história é necessariamente verdade. Muitas vezes a verdade ela é imposta, ela é produzida para ser desse jeito. Então, muitas discussões que são baseadas, a gente espera, em métodos científicos, obviamente opiniões pessoais, mas a decisão cabe à metodologia científica utilizada para formar aquela teoria, o que sempre permite que se debata e se conteste aquela teoria, porque é assim que a ciência evolui, debates científicos, práticos e teóricos, ela não necessariamente é seguida porque ela pode defender ou provar algo que não é o que as pessoas querem ouvir, não é o que elas querem acreditar. Esse é o ponto. Então a guerra pode definir o que é verdade.